Vamos começar agora a nossa aula de funções exponenciais. Então, função exponencial é uma função que possui como característica uma potenciação. Então, a variável x, e percebam que agora eu não estou falando de incógnito, estou falando de variável, ela se encontra no expoente. É parecido com uma equação exponencial, porque na verdade nós utilizamos o conceito e a resolução de equações exponenciais para determinar os pontos, mas não é a mesma coisa, porque a função tem duas variáveis, uma dependendo da outra, e a equação ela tem apenas uma incógnita, então ela tem só um valor para x. Então, uma observação importante aqui que vem daquela condição ou daquelas condições de existência das equações exponenciais, nós não teremos função exponencial de base igual a zero ou de base igual a 1, e nem teremos uma função exponencial de base negativa, tá? Esse daqui é o gráfico de uma função exponencial. Então, nós temos aí uma curva que corta o eixo y em um determinado ponto e ela segue aquele desenho ali, tá? Esse gráfico aqui denota uma função exponencial crescente. Tá? Então, a curva ela chega muito perto do eixo das abscissas, do eixo x aqui embaixo, ó. Ela chega muito perto. Claro, a gente não tem uma lupa para enxergar aqui, mas na verdade ela não chega a encostar nesse ponto, nesse eixo, melhor dizendo. Ela chega perto, mas não encosta. A gente vai ver por quê, tá? E aqui nós temos uma função decrescente. Então, olha só a curva de uma função decrescente. Ela vem lá de cima, ó, e vai descendo. Chega muito perto aqui do eixo x, mas ela não encosta também e corta o eixo y nesse ponto. Qual é a diferença entre as duas? É que a função crescente tem a base ali da potenciação maior do que 1. E a função decrescente tem na base da potenciação ali um número que está entre 0 e 1. Então pode ser uma fração, por exemplo, 1/2, 1/4. Então quando a base ali da minha função for um número entre 0 e 1, ela vai ter esse gráfico aqui, tá? Bom, como é que eu faço para montar o gráfico dessas funções? Então vamos ver exemplos aqui. Primeiro exemplo, eu tenho a função y igual a 2 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial, porque a minha variável x está no expoente aqui. Isso daqui é uma potenciação, que a gente modela por meio de uma equação exponencial também. Olha o que a gente faz. Ó. É a mesma coisa que as outras funções, a função do primeiro grau, a função do segundo grau. Para montar o gráfico, eu chuto um valor para x, o valor que eu achar melhor ali, tá? Eu chutei alguns valores e uso a lei da função para encontrar o respectivo par ordenado lá em y. Então, eu chutei menos 2 para x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei da função e no lugar do x eu vou colocar menos 2. Então, colocando aqui menos 2 no lugar do x, vai ficar 2 elevado a menos 2. E aí eu aplico aquela propriedade lá da potenciação que tem o expoente negativo, vai ficar 1/2 elevado ao quadrado, que é igual a 1/4. E aí eu tenho o primeiro par ordenado dessa função, que é o ponto menos 2 para x, 1/4 para y. Onde é que fica esse ponto? Ó? Aqui está o menos 2 para x e o 1/4 está aqui, bem próximo do zero. Agora eu vou chutar outro ponto, ó. Menos 1 para x, aplico na lei da função, vai ficar 2 elevado a menos 1, que é a mesma coisa, ó, aplicando a propriedade da potenciação do expoente negativo, vai ficar, inverte a base, ó, vai ficar 1/2 elevado a 1, que é 1/2. E aí eu tenho outro par ordenado, tenho outro ponto, menos 1 para x, 1/2 para y. Menos 1 para x está aqui, 1/2 para y está bem aqui, ó. Então eu tenho esse ponto. E vocês podem ver que conforme vocês forem chutando os pontos, a gente vai ter uma coisa que se assemelha a essa curva aqui. Então, chutei 0 para x. 2 elevado a 0 é 1. Tem outro ponto, ponto 0 e 1. Onde é que está o ponto 0 e 1? 0 para x está aqui, 1 para y está bem em cima da reta das ordenadas, bem aqui. Aí, mesma coisa, eu vou chutar 1 para x, 2 elevado a 1 é 2. Eu tenho outro ponto, ponto 1 para x, 2 para y. E assim por diante, ó, eu vou encontrando todos esses pontos. Aqui eu fiz uma ampliação ali daquela parte, essa partezinha aqui do gráfico, ó,
para vocês enxergarem melhor. Então, o 1/4, que é 0,25, está aqui, ó. O ponto menos 2 e 1/4. O ponto menos 1 e 0,5 está aqui. Aí só para vocês enxergarem essa parte em mais detalhes. E da mesma forma eu vou fazer o gráfico dessa função aqui, que é uma função decrescente. Então, a minha base aqui, ó, olha só. Aqui a minha base era 2. Base, que é um número maior do que 1, é uma função crescente. Então, a curva vai subir. Aqui eu tenho uma função decrescente, porque a minha base é 1/2. 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Então, é um número menor do que 1 e maior do que 0. Tá? Lembrando que não tem base negativa, não tem base igual a 0, não tem base igual a 1. Então, a base pode ser um valor decimal entre 0 e 1, ou pode ser um valor maior do que 1. Se ela for decimal aqui, ou fracionário, menor do que 1, vai ser uma função decrescente. Se for um número maior do que 1, que nem esse caso, aí vai ser uma função crescente. Então, vamos montar aqui o gráfico da mesma forma. Eu chuto um valor para x e encontro o correspondente em y. Tá? Então, chutei menos 2 para o lugar do x. Boto menos 2 no lugar do x, calcula, ó, 1/2 elevado a menos 2, tem que inverter a base, e elevar ao quadrado, para tirar o sinal negativo. Vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4. E aí eu tenho o primeiro ponto, que é menos 2 e 4. Chutei menos 1. 1/2 elevado a menos 1 é 2 sobre 1 elevado a 1, que é 2. Tenho outro ponto, menos 1 e 2. Chutei 0. 1/2 elevado a 0, propriedade da potenciação, tá? Todo número elevado a 0 dá 1. Então, vai ser igual a 1. Eu tenho outro ponto que é 0 para x, 1 para y, que está bem aqui, ó, bem aqui. Aí eu vou chutando, ó, 1 no lugar do x, vai ter o ponto 1 e 1/2. 2 no lugar do x, vai ser 2 para x, e o ponto lá, a ordenada, vai ser 1/4, porque 1/2 elevado ao quadrado é 1/4, tá? 3 para x, eu vou encontrar 1/8 para y. Podem ver, ó, que esses pontos vão ficando cada vez mais para baixo aqui nessa curva, tá bom? Vão chegando aqui perto. E aí eu vou ter uma curva aqui, ó, que vai descendo. Parece uma rampa de skate, né? Que vai descendo aqui, tá bom? Então, essa é a nossa aula.